Fala galera, professor Thales Rogério, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Nós estamos no nosso quadro Maratona de Questões. O nosso foco hoje é informática da Banca Vunesp, otimizando os estudos aí para a Polícia Militar do Estado de São Paulo. Primeira questão, Banca Vunesp 2018, Polícia Civil de São Paulo, investigador. A área de transferência é um recurso utilizado por sistemas operacionais como o Windows e o Linux para que pequenas quantidades de dados sejam armazenadas para posteriormente serem transferidas apenas entre alternativa A, aplicativos, alternativa B, mensagens de e-mails ou documentos, alternativa C, documentos ou aplicativos, alternativa D, mensagens de e-mails, alternativa E, documentos. Gabarito da questão, alternativa C, documentos ou aplicativos. Área de transferência, um recurso utilizado por sistemas operacionais para fazer o armazenamento de pequenas quantidades de dados. As ações da área de transferência são realizadas entre documentos, arquivos do usuário ou aplicativos, programas em execução. Banca Vunesp 2019, Unify auxiliar de computação. Considere que um usuário de um computador com sistema operacional Linux solicitou a ajuda do auxiliar de computação para localizar um arquivo de documento que estava editando. Para evitar interferir no ambiente gráfico do usuário, o auxiliar abriu um terminal em modo texto, pressionando a combinação de teclas. Alternativa A, Alt mais F7. Alternativa B, Alt mais Tab. Alternativa C, Ctrl mais Alt mais F5. Alternativa D, Ctrl mais Shift mais F2. Alternativa E, Ctrl mais Tab. Gabarito da questão, alternativa C, Ctrl mais Alt mais F5. Alt mais F7, função sair do modo texto. Alt mais Tab, a função é alternar entre janelas abertas no Linux. Ctrl mais Alt mais F5 pode ser utilizado para abrir o terminal em modo texto sem interferência ao modo gráfico. Ctrl mais Shift mais F2 não há ação vinculada a esse atalho. Ctrl mais Tab, alternar entre os botões de navegação, sejam eles numa pasta ou browser. Vunesp 2019, Prefeitura de Guarulhos, Inspetor Fiscal de Rendas. O processo de assinatura digital de documentos digitais inclui recursos para garantir os fatores de segurança da informação. Nesse processo, o recurso utilizado para garantir o não repúdio ou a irretratabilidade é: alternativa A chave privada do certificado digital do autor do documento. Alternativa B, a chave pública do certificado digital do autor do documento. Alternativa C, a chave pública do certificado digital do receptor do documento. Alternativa D, o índice positivo de confiabilidade da autoridade certificadora. Alternativa E, o resumo criptográfico gerado a partir do documento. Gabarito da questão, alternativa A chave privada do certificado digital do autor do documento. São princípios da segurança da informação: disponibilidade, integridade, confidencialidade, autenticidade. A chave privada é integrante de um par de chaves assimétricas associadas a uma assinatura digital de um certificado digital.
Com ela, é possível garantir o não repúdio ou irretratabilidade da informação. Banca Vunesp, 2010, Tribunal de Justiça de São Paulo, agente de fiscalização judiciária. Assinale a alternativa que contém a ferramenta do Windows XP, que consolida arquivos e pastas existentes no computador, de forma que cada item ocupe um espaço único ou contíguo no volume e, dessa forma, possibilite que o sistema acesse e salve arquivos e pastas com mais eficiência. Alternativa A, breakout. Alternativa B, desfragmentador de disco. Alternativa C, limpeza de disco. Alternativa D, gerenciamento do computador. Ou alternativa E, ScanDisk. Gabarito da questão, alternativa B, desfragmentador de disco. O desfragmentador de disco organiza os clusters, unidade de alocação, melhorando a eficiência da leitura de dados e gravação. É responsabilidade do desfragmentador organizar os dados dentro do HD de forma contínua, contígua, para que o acesso às informações em disco seja realizado mais rapidamente. Vunesp, 2010, Tribunal de Justiça de São Paulo, agente de fiscalização judiciária. Para inserir um botão de ação, como mostrado na figura, numa apresentação do PowerPoint XP, deve-se acessar o menu. Alternativa A, inserir. Alternativa B, formatar. Alternativa C, ferramentas. Alternativa D, exibir. Alternativa E, apresentações. Gabarito da questão, alternativa E, apresentações. No PowerPoint XP 2002, está no menu Apresentações. No PowerPoint 2010, encontra-se na guia, página inicial, no grupo Desenho. No PowerPoint 2016, deve-se acessar o menu Inserir, Links e Ação. Vunesp, 2009, Tribunal de Justiça de São Paulo, Oficial de Justiça. No Explorer do Windows XP, na sua configuração padrão, quando um arquivo é selecionado e a tecla Del é pressionada, ele é apagado e colocado na lixeira. Para apagar um arquivo sem colocá-lo na lixeira, deve-se pressionar. Alternativa A, Shift mais Del. Alternativa B, Ctrl mais Del. Alternativa C, Tab mais Del. Alternativa D, Home mais Del. Alternativa E, End mais Del. Gabarito da questão, alternativa A, Shift mais Del. Shift mais Del. Esse atalho faz com que um documento seja excluído definitivamente sem passar pela lixeira. Se você tem certeza da exclusão do arquivo, ele é uma ótima alternativa, visto que vai pular o processo de limpar a lixeira do sistema logo após utilizar somente a tecla Delete. Vunesp, 2011, TJM São Paulo, escrevente técnico judiciário. No Microsoft Word 2007, em sua configuração padrão, ao selecionar a guia Layout da página e clicar em Quebras, as opções que aparecem estão divididas em dois grupos, quebras de página e quebras de seção. Pertencem a esse grupo, respectivamente, as opções: alternativa A, coluna e página. Alternativa B, continuo e página pá. Alternativa C, coluna e próxima página. Alternativa D,
quebra automática de texto e coluna, ou alternativa E, página par e quebra automática de texto. Gabarito da questão, alternativa C, coluna e próxima página. No item quebras de página, temos página, coluna e quebra automática de texto. No grupo quebras de seção, temos próxima página, contínuo, página par e página ímpar. VUNESP 2011, TJM São Paulo, escrevente técnico judiciário. Observe a figura a seguir. Antônio montou uma planilha na qual, ao selecionar a célula, o digitador é informado sobre o tipo de dado que deve ser inserido. Para dar essa característica à planilha, no momento de sua construção, Antônio utilizou no Microsoft Excel 2007, em sua configuração padrão, o recurso, alternativa A, validação de dados, alternativa B, classificar e filtrar, alternativa C, janela da inspeção, alternativa D, caixa de texto, alternativa E, definir nomes. Gabarito da questão, alternativa A, validação de dados. Como comentário da questão, disponível na guia Dados, impede que dados inválidos sejam inseridos em uma célula. De fato, essa mensagem aparece quando é feita uma validação de dados, porém é possível obter o mesmo efeito inserindo uma caixa de texto. VUNESP 2012, Tribunal de Justiça de São Paulo, técnico em informática. Considere os seguintes recursos presentes na barra de status do Microsoft Excel 2010. Esses recursos permitem ajustar o, alternativa A, zoom de visualização do documento, alternativa B, tamanho do cursor de edição, alternativa C, tamanho da fonte do texto selecionado, alternativa D, espaçamento entre páginas do documento, ou alternativa E, espaçamento entre linhas do parágrafo selecionado. Gabarito da questão, alternativa A, o zoom de visualização do documento. A barra de status do Office 2010 contém informações simplificadas sobre o arquivo em edição, controle do modo de exibição e zoom na área inferior direita. O tamanho do cursor em edição está na guia página inicial e é o tamanho da fonte. O espaçamento entre páginas é mostrado no modo de layout de impressão. VUNESP 2012, Tribunal de Justiça de São Paulo, analista de comunicação e processamento de dados. Na configuração de política de backup de um servidor Windows Server 2008, o tipo de backup que permite salvar apenas os dados alterados durante a semana não marca o registro de backup em uma única sessão de execução é o tipo. Alternativa A, diferencial. Alternativa B, incremental. Alternativa C, normal. Alternativa D, cópia diária. Ou alternativa E, cópia. Gabarito da questão, alternativa A, diferencial. Backup incremental. Esse modo de backup copia somente os dados alterados desde o último backup executado, seja o completo, diferencial ou incremental. Backup diferencial é parecido com o incremental, pois aplica as alterações executadas após o backup full. No entanto, ele sempre copia os dados alterados desde o backup completo,
Em outras palavras, para se executar uma restauração, basta utilizar o último backup full, seguindo o último backup diferencial. Para saber mais, nós vamos agora, para otimizar os nossos estudos, entender a função de algumas teclas de atalho. Alt mais F4, essa combinação de teclas, faz com que uma janela ativa seja fechada pelo encerramento do programa em questão. O atalho pode ser bem útil no caso de o aplicativo estar com problemas para fechar ou se você precisa sair rapidamente dele. Alt mais Enter. Esse atalho alterna entre janelas abertas ou ativa o modo de tela cheia. Ele também pode exibir a caixa de propriedades de determinado elemento. Se você estiver preso em um jogo e ele travar, pode ser uma boa saída para você conseguir sair dessa tela, de forma a tentar resolver o problema, seja para finalizar o programa ou tentar recuperá-lo. Ctrl mais F é o atalho para você inicializar mecanismos de busca. Ao utilizá-lo, normalmente, o campo de pesquisa é aberto na tela e o cursor, normalmente, já é posicionado dentro dele. Ele funciona para vários aplicativos, sendo a grande seção o Word em português, que utiliza Ctrl mais L para a função. Ctrl mais S serve para salvar um documento. É uma alternativa mais rápida para fazê-lo do que precisar recorrer ao mouse, visto que você normalmente está digitando e com as mãos já no teclado. Ctrl mais N é o atalho para criar um novo objeto ou uma nova janela se você estiver navegando na internet. Representa uma forma mais ágil para fazê-lo do que o menu de contexto do Windows. Ctrl mais P ativa a impressão do documento. Como o atalho abre a janela de propriedades da impressora, você também pode checar as alternativas escolhidas, como o tamanho do papel, orientação, a troca de impressora encarregada da tarefa e etc. Ctrl mais ESC serve para abrir o menu Iniciar. Esse atalho pode agilizar na abertura de outro programa pelo atalho dele no menu Iniciar, ou para alternar entre a janela ativa para a área de trabalho. Alt mais Tab alterna entre janelas ativas no sistema. Duas ótimas maneiras de utilizá-lo são quando você quer voltar a trabalhar com outro documento ou então para aquelas ocasiões em que o programa ativo travou e não está permitindo que você feche ou minimize. Win mais Tab faz com que todas as janelas ativas sejam enfileiradas para que você possa escolher aquela na qual deseja entrar. Ctrl mais Shift mais ESC. Todos conhecem o Ctrl mais Alt mais Del, mas poucos sabem do Ctrl mais Shift mais ESC. Ele serve para abrir o gerenciador de tarefas do Windows. F1 é o atalho para abrir documentos de ajuda. Se você não sabe como utilizar uma função ou gostaria de conhecer mais alternativas, abrir o manual deixado pelo desenvolvedor sempre pode ser uma boa alternativa. O Win mais L serve para bloquear o computador e representa um ótimo atalho para quando você quer sair da máquina, mas não desligá-la. É uma forma mais rápida de fazê-lo do que recorrer ao Ctrl mais Alt mais Del.
e ainda ser necessário escolher a alternativa da lista. A função Enter. O Enter é quase uma tecla mestra. Ela pode ser utilizada para confirmar ou cancelar uma operação, sendo equivalente a clicar no botão realçado na janela. Shift mais Del. Esse atalho faz com que um documento seja excluído definitivamente, sem passar pela lixeira. Se você tem certeza da exclusão do arquivo, ele é uma ótima alternativa, visto que vai pular o processo de limpar a lixeira do sistema logo após utilizar somente a tecla Delete. Bem, finalizamos mais uma maratona de questões da Banca VUNESP. Nossa disciplina hoje foi informática. Não se esqueça de inscrever no canal, o canal Thales Rogério, que sempre está apresentando bons materiais para otimizar os nossos estudos. Além de inscrever, compartilhar aí o nosso canal. Esse canal também faz parte da nossa plataforma Passeio Direto, que é uma das maiores plataformas de estudos do Brasil. Obrigado, até a próxima.